No vídeo de hoje você vai saber como se tornar um viciado em prospecção. Isso aí, a gente tem que ser viciado em coisas boas, não é mesmo? Em algo que vai te trazer resultado. E a partir de agora você vai olhar para a prospecção de uma forma completamente diferente. A verdade é que tem muita gente que sabe que deve prospectar, a pessoa até sabe como prospectar, mas ela não faz isso. E aí a gente fica sem entender por que a pessoa não faz algo que ela sabe que vai ser benéfico para ela. Mas muitas vezes é porque ela ainda não compreendeu que a prospecção ela não é só uma tarefa comercial. Prospecção é comportamento e comportamento segue leis muito específicas, que é o que você vai entender a partir de agora. E a sua relação com essa tarefa vai mudar completamente, tá? Inclusive, se você é o tipo de pessoa que leva vendas a sério, que está disposto a aprender, desaprender, colocar em prática e ter resultados, então já se inscreva agora no canal e ative as notificações. Porque assim que eu postar qualquer vídeo novo, você já é o primeiro a ficar sabendo, já assiste, coloca em prática e sai à frente da concorrência, tá bom? Bom, vamos lá. O que é prospectar? Prospectar é você buscar cliente novo todo dia. É você estar em movimento e não esperando as coisas acontecerem, um milagre cair do céu todo santo dia. Milagres acontecem, mas geralmente acontece com quem tá fazendo alguma coisa, né? Eu falo que na nossa vida tem que ser oração, orar mais ação. Não dá para ficar só esperando de bracinho cruzado o movimento melhorar, os clientes procurarem, a indicação de um ou de outro, não, gente. A gente não tá mais nesse mercado, tá? A concorrência está cada vez mais acirrada. O cliente está cada vez mais sendo bombardeado de ofertas no mercado. Se você não for o tipo de pessoa que vá atrás de cliente, eu sinto muito, você vai depender de bater meta de vez em quando as coisas estiverem boas, quando o mar tiver para peixe. E não é isso que você quer, não é mesmo? E mesmo sabendo que prospectar é um dos caminhos mais rápidos e fáceis para você ter sucesso em vendas, por que muita gente não faz isso? A verdade é que não é porque a pessoa é preguiçosa, não é porque ela não tem tempo, é porque o cérebro dela é como se estivesse protegendo ela de passar por algo que ela vai sofrer uma certa rejeição, que ela vai escutar muito não, que ela talvez não vai ser tão bem tratada. O seu cérebro, ele está te protegendo o tempo todo do desconforto. E às vezes você pensa que você está sendo, eu tô procrastinando, eu tô sendo preguiçoso. Não, você ainda não está sabendo como treinar o seu cérebro, fazer dele uma ferramenta ao seu favor no seu dia a dia de vendas. Não dá para esperar estar motivado para prospectar. Eu prospecto quando eu tô bem. Não, você tá esperando uma ação externa, uma coisa que você nem tem controle sobre isso, porque você não sabe o dia que você vai acordar bem, o dia que você vai acordar mal. Então você tá esperando uma coisa externa acontecer para você fazer aquilo que tem que ser feito. E não pode ser desse jeito, porque, gente, venda é uma construção, é um tijolinho que a gente coloca todos os dias durante o mês todo. Se você deixa de colocar um tijolinho num dia, é muitas vezes aquilo que vai fazer falta lá no final do mês para você bater a sua meta. E é o que eu sempre falo com vocês, quase bater meta não é bater meta, não é mesmo? Não dá para quase pagar sua conta de luz, não dá para quase comprar as coisas que você quer no supermercado e falar assim, olha, fulano, eu tenho quase o valor para pagar essa compra. Não dá. Então você tem que trabalhar de uma forma muito sistêmica e correta durante o mês para no final do mês você colher resultado daquilo. Só que o que acontece? Como muitas vezes o seu cérebro está te protegendo desse desconforto, o que acontece quando você vai sentar para prospectar cliente? Aí você começa a fazer outras coisas. Você vai mexer em planilha, você vai organizar seu CRM, vai mexer em detalhes, entende? Em qualquer coisa que você acha que é produtiva, mas na verdade não é de fato a tarefa da prospecção. Você está mexendo em outras coisas para fugir daquilo que você sabe que deveria estar fazendo há muito mais tempo, tá? Então aqui nós vamos chamar isso agora, que você vai entender, que é a engenharia do hábito da prospecção. Deixa eu te contar e eu vou te mostrar como que você vai transformar tudo isso, como que você transforma a prospecção em um comportamento quase que
automático. Daqui um tempo, quando você colocar em prática, tem que pôr em prática. Não é para assistir isso aqui e ser mais um vídeo aleatório que você viu por aí, não. Inclusive, às vezes pega até papel e caneta para anotar algumas informações. Quando você colocar em prática, depois de uma semana, 2, 3, um mês, você vai ver que isso daqui vai virar tudo automático, tá? Então, o primeiro passo se chama reprogramação da recompensa. O que significa isso na prática? Você nunca vai ficar disciplinado em prospectar. Você precisa ficar condicionado a prospectar. Como que funciona na prática? Primeiro, você tem um gatilho, o gatilho gera a ação e a ação gera a recompensa. Ou seja, nosso cérebro ele quer recompensa o tempo todo daquilo que a gente está fazendo. Por isso que, por exemplo, estudar para um concurso público é tão difícil. A pessoa passa muito tempo estudando e ela não tem uma recompensa daquilo. Ela não sabe se ela vai passar na prova, não tem ninguém, às vezes, motivando ela, reconhecendo ela. É por isso que, muitas vezes, é difícil ter constância na academia. Porque a recompensa, ela demora a vir. Você não vai na academia uma semana e na outra você já está com o corpo dos seus sonhos. A recompensa, ela é demorada. Tudo que tem uma recompensa demorada, o nosso cérebro tende a fugir. Porque se você abrir o Instagram agora, por exemplo, e for rolar o feed lá você vai ver um monte de coisa que você gosta. A sua recompensa, ela é o quê? Ela é rápida. Por isso que você passa muito tempo lá sem nem perceber. Não é nem um esforço para você isso, porque ali a recompensa está sendo na hora. E, gente, uma coisa que eu aprendi na minha vida, as coisas que mais me geram resultados são aquelas onde as recompensas são demoradas. Onde aquelas atividades que eu vou fazer agora, mas eu não vou ver uma recompensa naquilo. E muitas pessoas, é aqui que elas travam, é onde elas mais têm dificuldade. Elas querem recompensa rápida. Imagina uma pessoa que quer começar a postar nas redes sociais. Aí ela posta o produto dela ali, ela faz uns stories, aí ela vai no outro dia, faz de novo, e ela não tá vendo recompensa. Tem poucas pessoas assistindo, poucas pessoas compartilham, poucas pessoas comentam. O que ela começa? A desanimar. E aí que tem o pulo do gato, porque era justamente ali que ela deveria continuar sendo constante. E, gente, o desânimo, ele vem com uma semana, com 2 semanas, isso é um absurdo. A gente está treinando o nosso cérebro para o fracasso. As coisas rápidas da vida que vêm como uma recompensa rápida, elas não são coisas que realmente nós vamos construir algo grandioso com isso. Então você vai ter que treinar o seu cérebro para isso. E como que você vai fazer isso na prática? Como que você vai treinar para ter essa recompensa? A partir de agora, você vai parar de medir a prospecção pelo resultado e você vai medir a prospecção pela execução. Vou te explicar. Você não tem que falar assim, para prospecção dar certo eu tenho que fechar 5 vendas agora. Talvez você vai prospectar pessoas que não estão no momento de compra. Isso não está no seu controle. Por mais que você tenha argumentos bons, por mais que você tenha um atendimento bom, um preço justo, mas não está no seu controle o cliente falar sim para você. Você fez o seu melhor nas condições que você tinha. Mas como que você vai garantir que 5 pessoas vão te falar sim? Você não tem essa certeza. Agora não, a sua meta ela vai ser contrária, ela vai ser de execução. Então a minha tarefa, o meu dever é prospectar 10 pessoas no dia. Esse é o meu dever de hoje. Em vez de falar assim, eu preciso fechar uma venda, não, eu preciso cumprir o meu ritual de prospecção. Você vai mudar a sua forma de recompensa no seu cérebro. Você vai se sentir feliz não é na hora que você fechou a venda, é na hora que você cumpriu a sua quantidade de prospecção diária. Assim que você vai ter treinando a sua mente, tá? Você tá percebendo aqui que tem uma diferença psicológica mesmo? A vender depende do outro. Para eu vender, eu dependo do cliente aceitar também, do cliente me ouvir, do cliente ter interesse em comprar o meu produto ou serviço. Agora, eu prospectar 10 pessoas, isso não depende de ninguém, isso depende de mim. Então, a minha meta não é fechar a venda, a minha meta é prospectar. Claro, gente, o fechamento da venda, o resultado, ele vai ser uma consequência das atividades e das tarefas que a gente faz todo santo dia, não é mesmo? Só que você vai mudar o seu foco a partir de agora. Seu foco não vai ser acordar, levantar da cama e falar, eu tenho que fechar tal venda. Não, eu tenho que prospectar tantos clientes, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo se chama ritualização neurológica.
O que significa isso? Criar um ritual que seja inegociável e seja fixo para você. Se você levanta da sua cama e não sabe que horário que você vai fazer tal coisa, vai fazendo de acordo com o que aparece no dia, nunca vai sobrar tempo para você prospectar. Ou então você vai fazer a prospecção de uma forma muito aleatória, você vai fazer de vez em quando hoje faz, amanhã não faz. Você vai ter que criar um ritual. O nosso cérebro adora a previsibilidade, adora rituais. Vou te dar um exemplo. Quando é o meu dia de estudos, e eu tenho estudos específicos que eu faço durante a semana, tá? Então, por exemplo, na segunda-feira eu gosto muito de estudar sobre neurociência. E aí eu já tenho tudo isso bem programado. Meu cérebro já sabe muito bem o que vai acontecer. Então eu tenho o livro que eu gosto de ler no momento, eu tenho às vezes vídeos que eu gosto de assistir, eu tenho cursos específicos de neurociência que eu faço. Então na segunda-feira, qual é o horário? Sempre de 7 a 8 da manhã. De 7 a 8 da manhã eu já sei que vai, eu não tenho que esforçar para isso. Eu já me condiciono a isso. Eu já tenho esse tipo de ritual. De 7 a 8 da manhã na segunda-feira é o meu dia de estudar sobre neurociência. E aí o que eu faço? Adianta eu levantar ali 6:30 da manhã, aí eu pego o meu café e vou para a cama, pego o tablet e um caderno e pego um livro e vou estudar lá na cama? Não, isso não é um tipo de ritual de produtividade. O que eu faço? Vou pegar o meu café, escovo os dentes e tudo mais, depois eu sento aqui nesse lugar todos os dias, no mesmo horário, com papel, caneta, com meu tablet e os meus livros e vou começar a estudar. Pronto, eu não tenho que ficar pensando, eu já diminuí muita energia só do pensar o que eu tenho que fazer, qual horário. Não, segunda-feira é sempre isso. Então coloca um horário para você, de que horas até que horas você vai prospectar. E se você odeia prospectar, porque é normal, a prospecção é o lugar que a gente mais escuta não do cliente, né? Porque às vezes o cliente nem te conhece, não conhece a sua empresa, não conhece o seu produto. Então é normal escutar não. Não é porque, o meu produto é ruim. Para disso. Para de ficar encontrando problema e defeito em você ou no seu produto que você vende. Quem não é bom em vender uma coisa não é bom em vender nada, tá, gente? Por isso que tudo que eu ensino para vocês aqui é aplicável para vender qualquer produto ou serviço. É tudo baseado em comportamento e é baseado na forma do outro de comprar, na sua comunicação, no seu posicionamento. Quem é bom em vender, vende qualquer coisa. Só precisa estudar sobre o produto ou serviço que a pessoa consegue vender, entendeu? Então vamos desenvolvendo aí essas habilidades junto com o comportamento e treinando sempre a sua mente. A pessoa que não tem foco e não tem constância, ela nunca vai ser uma pessoa que se sobressaia em vendas, que tem um resultado acima da média. Gente, isso é impossível. Venda depende muito de execução. E aqui entra um ponto que eu quero reforçar com você. Eu sei que você é uma pessoa talvez muito parecida comigo, inclusive me conta aqui nos comentários se é assim, que você tem ansiedade por resultado, que você quer ver as coisas acontecerem o quanto antes. Isso é normal, a gente trabalha com vendas. Quem leva a sério metas de vendas e quer ter um sucesso financeiro, está preocupado com o que, gente? Com resultado, não é mesmo? Só que, entretanto, a melhor maneira, eu vou falar isso umas 10 vezes, presta atenção, a melhor maneira de você curar a sua ansiedade em vendas é com ação. Não adianta ficar pensando demais. Vou repetir, a melhor maneira de você curar a sua ansiedade em vendas é com ação. Para de pensar demais. Eu sei que às vezes é difícil colocar na prática, por isso que é importante essa parte do ritual aqui, para você já ir treinando o seu cérebro, que você não vai pensar muito, você simplesmente vai pegar e fazer, tá bom? O nosso terceiro agora, na verdade, né? Terceiro ponto, quebra de resistência inicial. É exatamente isso que nós começamos a conversar aqui. Você pensa muito e demora a fazer, você vai fazer o contrário. Você vai quebrar essa resistência inicial já começando a fazer. Se é 8 horas que você falou que você vai começar a sua prospecção, não vai ser 8:05 e não vai ser 8:10. Para de negociar com você. E aí nessa hora você vai parar de organizar muitas coisas, é pegar e fazer.
O difícil muitas vezes não é chegar aqui no quarto e começar a estudar. O difícil é o quê? Pegar o livro, abrir o livro e ficar pelo menos 5 minutos lendo aquele livro. Depois que eu já comecei, que eu já tô há 5 minutos lendo, eu já começo a gostar daquilo que eu tô fazendo. Já fica um pouco mais prazeroso a tarefa. Agora, o que é muito grande, o que às vezes a gente cria um monstro na nossa cabeça, é antes de começar. Você fica pensando, nossa, mas e se o cliente me rejeitar? Ai, mas será que eu tô sendo inconveniente de ligar agora? Nossa, mas será que eu deveria mandar essa mensagem para ele desse jeito? Ai, mas será que eu não tô fazendo errado? Ai, mas será que eu não deveria ter... Gente, a pessoa pensa e não faz. Você já reparou que tem gente que é assim? A pessoa começa um projeto. Ah, eu quero trabalhar em tal coisa home office. A pessoa tem que comprar tudo para ela começar a trabalhar. Não, mas eu tenho que ter tal cadeira, mas eu tenho que ter tal mesa, não, mas eu tenho que ter aquele tripé, mas eu tenho que ter aquela iluminação. Começa do jeito que você tem. E no decorrer dos dias, de acordo com o resultado que você tem, você vai ter condições financeiras para ir comprando tudo que você quer, para ir fazendo tudo do jeito que você quer. Mas não adianta ficar só pensando demais, tá? Eu quero até te fazer essa pergunta, porque toda vez que você pensa muito, você está evitando alguma coisa. E aí a pergunta que eu quero te fazer é essa. O que você evita nas suas vendas hoje? O que mais você tem evitado? Talvez gravar um vídeo, talvez cobrar um orçamento de um cliente, talvez fazer uma prospecção, uma negociação um pouco mais segura. Tenha certeza de uma coisa, isso daí que você evita, porque cada um aqui evita uma coisa, mas isso daí que você evita está o seu maior sucesso em vendas. O dia que você parar de evitar isso e começar a fazer, você vai me contar aqui, Carol, mudou completamente. Como pode isso? Eu me lembro quando eu comecei a ministrar treinamentos. Antes de ministrar treinamentos em vendas, eu trabalhei por mais de uma década tendo resultados extraordinários em vendas. Eu não batia só a meta do mês. Se a meta do mês da empresa era 100 mil, eu estava entregando $500 mil. Então, durante 10 anos, eu estava ali no campo de batalha. Só que eu estava no campo de batalha de vendas, não de treinamento de vendas. Eu sabia vender para mim, mas será que eu sabia vender para ensinar os outros? Será que eu conseguia colocar esse conhecimento na mente de outra pessoa? Isso para mim era uma coisa que era um desafio, sim. E aí, quando eu comecei a treinar as equipes comerciais, o resultado foi maravilhoso. Só que, o que eu evitava? Eu evitava de vir aqui gravar um vídeo. Eu evitava de aparecer nas redes sociais. Eu era muito boa conversando ali com as pessoas e treinando presencial. Mas se fosse para gravar um vídeo, aquilo ali me travava de uma forma absurda. E eu sempre arrumava uma desculpinha, eu sempre falava alguma coisa que, não, depois eu faço e tudo mais. E aí, o dia que eu peguei e falei, a partir de agora vai ser desse jeito, eu não tenho um tripé, mas eu tenho meus livros, eu coloco o celular em cima do livro. Eu não tenho uma boa iluminação, mas eu vou pra frente da janela, espero o dia estar claro e gravo lá. O dia que eu comecei a fazer desse jeito foi o dia que outras pessoas começaram a me ver, foi aí que foi crescendo e se tornou a proporção e a grandeza que é hoje, que a gente quer, né, e tá em busca de crescer cada vez mais aí. Mas eu vivia fugindo de algo que era onde morava ali não só o meu sucesso financeiro e profissional, mas também a minha alegria, porque hoje a coisa que eu mais amo na minha vida é ensinar, ajudar, ver vocês, Carol, coloquei em prática, tive resultado, tá sendo bom. Gente, isso pra mim não tem preço. Ou seja, eu ia passar o resto da minha vida sem sentir o sabor que é e a alegria que é ter esse tipo de feedback dessa quantidade de pessoas. Então avalia do que você tem fugido e evitado nas suas vendas, tá bom? Vamos para o nosso quarto ponto aqui da engenharia. Identidade de expansão. O que significa isso? Pare de se ver como alguém que só prospecta quando precisa vender. Você tem que prospectar até quando as coisas estiverem boas. Por quê? A prospecção é o que vai te dar liberdade. Liberdade para escolher os seus clientes. Liberdade porque se você tiver um cliente ruim, um cliente que está tirando a sua paz, um cliente que o lucro que ele traz não está valendo a paz que ele tira, você pode demitir esse cliente porque você terá vários outros bons clientes para colocar no lugar desse, porque você está prospectando sempre. A prospecção, ela é uma sementinha que você está plantando todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que tem gente que fechou uma venda hoje de um cliente que está prospectando há muito tempo atrás.
Esses dias uma aluna minha me falou isso, Carol, ela é corretora imobiliária, e ela me falou, Carol, fechei uma venda hoje de milhões, tive um valor excelente ali de lucro naquela venda, mas de um cliente que eu estava conversando com ele há mais de 1 ano e meio, que eu havia prospectado ele há mais de 1 ano e meio. E aí eu tive paciência de ir aumentando o nível de consciência, mantendo o relacionamento, aplicando as técnicas da neurovendas que você ensina, e hoje eu consegui converter essa venda. E uma das coisas que esse cliente me falou é a seguinte, eu não iria comprar de outra pessoa que não fosse de você. Olha que coisa maravilhosa de ouvir de um cliente, né, gente? Então, a prospecção, ela não tem que ser só quando você está desesperado para vender. Pelo contrário, ela tem que ser um hábito, lembra disso, um hábito, um ritual, e você tem que criar essa identidade de prospectador mesmo. Gente, isso tem que ser uma coisa tão inegociável que é da seguinte forma, o que um músico faz? O músico canta. Não é? O cantor, o que ele faz? Ele canta. O que um médico cirurgião faz? Cirurgias. O que um arquiteto faz? Projetos. O que um profissional de vendas faz? Prospecta. Isso tem que estar na sua identidade, não tem que ser, eu devo, eu não. Não, você tem que buscar clientes novos todos os dias. Isso tem que ser inegociável para você. A prospecção, mais uma vez vou repetir isso para você, ela te dá liberdade. Quando você tem uma quantidade muito grande de clientes para conversar, a sua ansiedade diminui, porque você não fica só dependente daquela venda ali. Nossa, esse cliente tem que fechar comigo, ele tem que fechar, meu Deus, ele tem... E aí você tá negociando com insegurança, com medo de não vender. A sua taxa de conversão ela vai lá embaixo por causa disso, porque é claro, quem tem medo de vender, o cliente fica com medo de comprar dessa pessoa também. Tá vendo como que é tudo uma escadinha que vai dando tudo errado quando você não prospecta? Então a prospecção tem que ser até na época das vacas gordas, tá bom? Combinado? Pega aqui na minha mão. Tá combinado sim ou não? Se tiver combinado, coloca aqui abaixo nos comentários. Combinado, Carol. Quando você escreve, você tá mandando comandos para sua mente que aquilo ali vai ser colocado em prática, tá bom? Vamos para o nosso quinto e último passo. Ambição como combustível cognitivo. Se você não tem ambição, você não vai prospectar. Para que você vai prospectar se você não tem ambição? Gente, a ambição não é ganância. Ganância é você fazer as pessoas de escada para você chegar e subir aonde você quer na sua vida. Ambição não. Ambição é você querer mais para você, para sua família, para os seus sonhos, para suas metas, para aquilo que você almeja. E você tem que almejar coisas grandes mesmo. Gente, as pessoas mais ricas do mundo, todas elas trabalham com vendas, todas elas estão vendendo a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. Então não adianta fugir de vendas e para de diminuir os seus sonhos. Para! Eu falo que tem um lema, né? Ou você aumenta as suas habilidades ou você diminui os seus sonhos. Você está aqui aumentando as suas habilidades. Você está buscando conhecimento, então aumenta os seus sonhos também. Tem gente que fica só se contentando. Ai, mas é porque o cliente não quis, então acho que esses clientes aqui não estão qualificados. Todo cliente que é qualificado, um dia na vida ele foi desqualificado. Todo lead quente, um dia já foi um lead frio. Para de encontrar problemas e faz, e pega e faz, e manda mensagem. Gente, eu lembro uma vez, uma época, na verdade, da minha vida, que quando eu comecei a ministrar os treinamentos, eu fiz todo um ecossistema de vendas, então de mentorias, de curso e tudo mais. Só que, na época que eu fiz os treinamentos, logo em seguida veio a pandemia. E a última coisa que poderia ter era treinamento presencial. Então, eu queria vender muitas mentorias individuais para ir ajudando essas pessoas pelo Zoom, enfim, e daria certo dessa forma que eu imaginava. E aí, o que eu comecei a fazer? Durante muito tempo, tá? Muito tempo. Qualquer pessoa que começava a me seguir nas redes sociais, eu mandava uma mensagem para ela. Ah, Carol, mas o cliente deixou no vácuo. Então você tem que ter um fluxo de cadência para quando o cliente te deixa no vácuo. Um passo a passo do que fazer quando o cliente não te responde. Às vezes tem pessoas que trabalham em vendas há 2, 3, 5, 10 anos, até hoje não tem um fluxo de cadência. Gente, isso é muito amadorismo comercial. Se você não tem um fluxo de cadência, estuda sobre isso, porque você tem que saber o passo a passo, qual gatilho, qual formato, o que mandar,
como mandar para quando um cliente não te respondeu. Carol, não sei como fazer. Então esteja no Neurovendas, que é a minha formação completa. Lá eu ensino tudo, tá? Lá tem como que você manda uma mensagem para prospectar cliente, como que você gera desejo, o que você faz quando o cliente não te responde. Gente, eu desenho para os alunos, tem tudo lá, o passo a passo do que eles devem fazer. Eles nunca ficam perdidos, tá? Se você quer se profissionalizar em vendas, então esteja no Neurovendas. Lá são 160 aulas, mentoria todo mês. Ele não está aberto no momento, porque ele fica muito mais tempo fechado do que aberto, mas eu vou deixar aqui abaixo para você o link da lista de espera. É um grupo VIP que assim que eu abrir as vagas, eu aviso no grupo. E esse grupo, aí você tem condições especiais, você recebe bônus que eu não libero para outras pessoas, tá? Para quem está no grupo, eu sempre libero as melhores condições e ofertas, tá? Mas aí, voltando, o que eu fazia muito? Eu chamava as pessoas que não me responderam no WhatsApp não, no Instagram, começou a me seguir, por exemplo. A pessoa começou a me seguir agora. Eu chamava ela e mandava, às vezes, um vídeo para ela. Ô fulano, seja muito bem-vindo, eu vi aqui que você trabalha com semijoias, você é empreendedor em semijoias, né? E parabéns, que peças maravilhosas. Olha, eu sei que esse mercado é mega concorrido, eu sou especialista em vendas, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Tem algum desafio que você está passando aí hoje? E mandava o vídeo para a pessoa. Um vídeo rápido, coisa de 30, 40 segundos no máximo, mandava o vídeo para a pessoa. Muitas pessoas me respondiam e falavam, ah, Carol, realmente tá muito concorrido e tal, e eu começava a conversar com a pessoa. Nesse meio da conversa, eu ofertava uma mentoria individual para acompanhar o negócio da pessoa e tudo mais. Gente, na época, fazendo esse tipo, tô dando um exemplo aqui de prospecção, porque existem inúmeras maneiras de prospectar cliente. Pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo WhatsApp, presencial, existem inúmeras formas de prospecção e de aumentar a quantidade de clientes, né? Mas eu tô pegando esse exemplo aqui bem específico e na época fazendo isso com as pessoas que me seguiam, com as pessoas que mandavam alguma coisa na minha caixinha de pergunta, que comentavam em alguma coisa que eu postava. Na época eu não tinha essa quantidade, 1 milhão e tantos mil seguidores do jeito que é hoje, tá? Não era desse jeito, era muito menos seguidores. Quantidade pouca de seguidores, pouca de curtidas, poucas de visualizações dos stories, mas só fazendo isso, na época, a minha mentoria era 15 mil reais. Eu fiquei com uma lista de espera de 6 meses para minha mentoria. 6 meses de lista de espera para minha mentoria, só prospectando clientes dessa forma. E aí eu te falo, mas nossa, Carol, não é inconveniente? Olha, eu não sei se é inconveniente, eu estava agindo de boa fé. O cliente que não tinha interesse, tá tudo certo, não tinha problema nenhum, tá tudo certo. Eu penso o seguinte, gente, não pra mim é igual bom dia. Eu vou ter milhares de outros potenciais compradores. E eu sinto que a pessoa tá perdendo muito mais de deixar de comprar do que eu se deixar de vender pra ela. Porque eu tenho outras pessoas pra vender, mas ela não vai encontrar, na minha opinião, uma mentoria do jeito que eu entregava pra ela. Gente, até hoje eu não libero vagas pra mentoria. Por quê? Porque foi virando graças a Deus, né? Mas foi virando uma bola de neve positiva. Porque um foi indicando o outro, foi aumentando. Eu aumentei o ticket várias vezes da mentoria, mas por quê? Porque eu comecei prospectando o dia todo. E depois eu fui analisando, opa, durante o dia eu tenho menos retorno. Por quê? Porque as pessoas trabalham durante o dia, que eu vou começar a prospectar mais à noite. E fui mudando os formatos, o tipo de abordagem. E, gente, funciona. Funciona. Então para de se contentar com pouco. Prospecta os clientes que, Carol, mas eu não tenho aonde. Tem aonde sim. Se você quiser se prospecta na rua, você bate na porta da casa dos outros. O que falta para você é muito mais vontade e ambição do que de fato você ter o passo a passo ali para você. Você sabe muito bem disso. Eu tenho um lema comigo que é o seguinte: nem todo contato vira venda, mas toda venda, uma hora ela foi um contato. Então eu tenho que prospectar. Por quê? Porque eu quero crescer, eu quero ter possibilidade de escolha de clientes, eu quero vender não só baratinho para cliente que está me pedindo desconto todo dia. Não, eu quero ser valorizada. E para isso eu tenho que ter clientes bons, não só qualquer cliente, mas clientes bons. Então coloca tudo isso em prática. Eu sei que é muita coisa, mas assiste esse vídeo outras vezes, se for necessário também. Coloque em prática e depois você volta lá no meu Instagram e me conta como que tá os seus resultados.